mesmo que um dia eu fale que te amo e que por você me entrego até morrer, se no outro dia eu te negar 3 vezes, teu perdão me cura e me faz viver. Há correntes de amor que me prendem a você, e se um dia eu sair, não terei pra onde ir. São correntes que me livram da prisão do meu pecado e me atam para sempre em seu regaço. Olá, meu querido ouvinte, eu sou Adeilson Brito e estamos começando agora mais um devocional Temor e Tremor. E hoje nós iremos meditar no Salmo 130. Mas antes, façamos uma breve oração. Pai Santo, no nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha iluminar as nossas mentes e aquecer os nossos corações. Que à medida que nós conhecemos quem o Senhor é, que isso nos leve a te adorar e a te temer. Transforma-nos, Senhor Deus, mediante a tua verdade. A tua palavra é a verdade. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém. Cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Meus irmãos, nós não sabemos quem é o autor desse salmo, mas nós podemos dizer que o tipo desse salmo é um cântico de romagem. O que isso significava? Que era um cântico que era entoado enquanto os peregrinos iam às festas fixas do Senhor adorar em Jerusalém. E aqui o salmista abre esse salmo dizendo: das profundezas clamo a ti, ó Senhor. E essa expressão, ela denota um profundo desespero e uma profunda angústia por causa do seu pecado. Esse homem havia pecado e aqui ele demonstra arrependimento e busca pelo perdão de Deus. No Salmos 28, Davi diz: a ti clamo, ó Senhor. Mas aqui o salmista diz: das profundezas clamo a ti, ó Senhor. Então este homem estava se sentindo no fundo do poço. Ele estava se sentindo distante da presença de Deus. Quando ele fala das profundezas clama a ti, talvez ele use a linguagem como alguém que está se afogando nas profundezas do mar. E se, ao falar de profundezas aqui, ele quiser falar de profundezas do oceano, isso fala de um lugar inacessível, de um lugar escuro e de um lugar onde há uma pressão. Mas mesmo se sentindo em um lugar inacessível, ele clama a Deus. E só isso aqui manifesta um tipo de confiança, porque ele não pediria, ele não clamaria a Deus se ele não confiasse que Deus o pode escutar. E é por isso que ele pede desesperadamente: ouve, Senhor, a minha voz, ouve, Senhor, a minha súplica. E em seguida ele começa a argumentar com Deus. Isso é o mais interessante. Ele começa a argumentar com Deus. Deus já sabe e ele diz: Senhor, se atentares para as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ou seja, se o Senhor fizer uma lista detalhada dos nossos pecados, quem escapará, Senhor? Todos somos pecadores, todos pecamos. Isso é interessante porque nós sabemos que Deus é transcendente,
Nós sabemos que Deus é grandioso, mas nós muitas vezes também esquecemos que Deus é um Deus pessoal, de que Deus já sabe de todas as nossas necessidades, mas Ele deseja que nós oremos a Ele. O mesmo Deus que conhece e sabe de todas as coisas é o mesmo que chega para Adão e diz: Adão, onde estás? O mesmo Deus que diz: ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda, é o mesmo Deus que se aproxima dos discípulos no caminho de Emaús e diz: que é isso que vos preocupa? E o que é que ides conversando pelo caminho? Então veja, Deus é transcendente, mas também Deus é pessoal. Então, em oração, converse, argumente com Ele. E esse argumento do salmista deixa claro uma verdade, né? Que é a da pecaminosidade de todo homem. A mesma coisa que Paulo diz. Ele diz que não há um justo sequer. Não há quem tema a Deus. Provérbios, capítulo 20, versículo 9 diz: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Veja, todos nós somos pecadores. Então, quando o salmista aqui pede o perdão de Deus, implora pela misericórdia de Deus, pede para que Deus o ouça sua oração, ele não faz isso baseado na sua própria justiça. Ele faz isso baseado na misericórdia de Deus. Ele faz, como diz Davi no Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Veja, ele não diz: se compadeça de mim segundo a minha muita bondade, mas segundo a muita misericórdia de Deus. Esse homem tem um senso do seu pecado, mas veja, em seguida ele diz: contigo, porém, está o perdão para que te temam. É como se ele dissesse: o pecado está comigo, eu sou o pecador, mas contigo está o perdão para que te temam. Eu sou mau, eu sou pecador, mas tu és santo, puro, justo e misericordioso. Veja, o verdadeiro arrependimento, ele deve ser seguido por fé, por confiança na graça de Deus. Existem dois tipos de tristeza. Existe a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Qual é a diferença das duas? Paulo vai dizer que a tristeza segundo a vontade de Deus leva ao arrependimento, que leva à salvação. Mas a tristeza segundo o mundo, ela opera para a morte, ela leva à morte. Um exemplo aqui bem rápido. Judas. A Bíblia diz que Judas percebeu que havia traído sangue inocente e foi se enforcar. Já Pedro negou a Jesus 3 vezes, chorou amargamente, mas voltou-se para o Senhor. E o que dizer da mulher cirofenícia que se aproximou de Jesus para pedir a libertação de sua filha? E Jesus lhe respondeu: olha, não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E quando Jesus disse isso, aquela mulher poderia ter saído, ela poderia ter desistido, ela poderia ter saído dali, mas ela confiou na bondade de Cristo. Olha o que ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Ou seja, aquela mulher reconhecia que ela mesma não era nada, que ela era pecadora, digamos assim, mas que Cristo era bom. E Jesus disse para ela que nem mesmo em Israel viu tamanha fé, porque era uma fé não nela, mas uma fé no Cristo, no Filho de Deus. Nós precisamos de 2 revelações. Nós precisamos, primeiramente, saber quem nós somos, mas o mais importante, saber quem Deus é. Então não é apenas eu saber que eu sou pecador, é também saber quem Deus é, que Deus é cheio de misericórdia. Então não é apenas apontar para o problema, mas também para a solução. Então essas 2 verdades têm que estar juntas, quem eu sou e quem Deus é. E ele diz: contigo, porém, está o perdão para que te temam. E o temor aqui não é medo, porque ninguém tem medo de alguém que nos perdoa. O temor aqui
é um profundo respeito que leva à admiração, que leva à adoração. E aqui nesse texto, o temor vem como resultado de ser perdoado por Deus. Veja, entender o perdão de Deus não nos leva a uma vida promíscua. Quando nós entendemos o perdão de Deus, isso deve nos levar a temê-lo, a adorá-lo, a servi-lo com reverência e santo temor. Romanos, depois de falar todas as bênçãos e as misericórdias de Deus, ele chega no capítulo 12 e diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, Paulo está apelando para que eles apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, mas ele apela para a misericórdia de Deus. Paulo não está dizendo algo do tipo, pelo amor de Deus, andem em santidade. Não é isso. Ele está dizendo, por causa de tudo que Deus fez por vocês, por causa de todas as misericórdias de Deus derramadas na sua vida, obedeça a Deus. Então a motivação aqui para andar em santidade é a gratidão. E depois aqui, nesse salmo, depois de orar ao Senhor, ele se põe em posição de espera. Ele diz, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Quantos fazem isso? Quantos pedem algo a Deus, mas esperam, mas colocam sua expectativa em Deus? Ele coloca sua expectativa em Deus e diz, a minha alma o aguarda. Quando ele diz isso, ele quer dizer que não é apenas uma esperança ou uma espera passiva ou automática, mas ele espera com a sua alma, com o seu ser. E ele diz, eu espero na sua palavra. Ele espera nas promessas de Deus, contidas nas Sagradas Escrituras. E por falar nisso, a palavra de Deus fala, lá em João, especificamente em 1 João 1,9, ele diz o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o que é confessar os nossos pecados? É reconhecer que nós pecamos. É nos reconhecermos como culpados. E aí ele diz que ele é fiel e justo. Então veja essas duas palavras aqui, fiel e justo. Ele é fiel à sua aliança. Ele é fiel à sua aliança, ele é justo. Então, quando Cristo morreu pelos nossos pecados, Deus se tornou justo, ou Deus mostrou que é justo e justificador. Na cruz, a justiça e a paz se beijaram. O salmista continua, ele diz, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Isso é algo tão importante que ele repete. Mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Ele está usando aqui a figura de um vigia. E veja, aqui ele fala de um vigia que ficava ali na torre de vigia. E veja, aquela pessoa que estava ali a vigiar, estava sonolento, mas ele não poderia dormir. Ele não poderia dormir, então ele estava cansado. Ele estava desejando ansiosamente para que o dia chegasse e ele viesse a descansar, talvez. Ele queria que amanhecesse logo, porque ele estava cansado. E com essa mesma ansiedade, ele anseia por Deus. Ele anseia para que sua oração seja atendida. Talvez você está da mesma forma. Talvez você tenha uma sede de Deus, uma esperança, uma expectativa para que Deus atenda às suas orações, para que Deus venha. Talvez você anseia pela chegada do seu pedido, da sua oração, ou até mesmo pela chegada do próprio Deus. Essa esperança também pode ser uma esperança messiânica. Talvez você espere pela vinda do dia de Cristo. A Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. E esse vem é um vem que vem de um coração ansioso pela presença de Deus. Mas esse esperar pelo Senhor não é um esperar passivo. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte,
Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Em outra parte das Escrituras, Pedro vai dizer o seguinte: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela alva nasça em vosso coração. Ele está dizendo aqui que depois da primeira vinda de Cristo, a vinda de Cristo se dividiu em pelo menos duas fases. A primeira, onde ele veio em humildade, e a segunda, onde ele vai vir em glória, né? E ele veio uma primeira vez, e aí Pedro diz: sendo assim que ele veio uma primeira vez, temos tanto mais confirmada a palavra profética, a qual vocês fazem bem em atendê-la, né? Como uma lâmpada que brilha de noite, até que a estrela da alva nasça em vossos corações, ou seja, até que amanhã venha. Toda esta era, meus amados irmãos, nesse tempo em que Jesus ainda não veio, é comparada a uma noite escura. E as Escrituras são comparadas aqui com uma lâmpada que serve, que nos dá direção. Mas nós temos que nos atentar a esta lâmpada, nos atentar à palavra de Deus, até que a estrela da manhã nasça em nossos corações. O que quer dizer isso? Até que Cristo venha, até que Cristo, de fato, volte. Ele já veio uma primeira vez e voltará uma segunda vez, para que nós estejamos para sempre com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Isso é o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. E por falar nisso, é isso que o salmista faz. Ele espera no Senhor e em seguida ele encoraja Israel a fazer o mesmo. Ele diz: espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor a misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Lembre-se, somente no Senhor a copiosa redenção.